Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos para meditarmos a palavra de Deus. Quero meditar com você hoje Lucas capítulo 19, versículo de 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado ainda mais. Mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Essa parábola nos ensina a administrar os bens que Deus nos confia. Essa parábola nos ensina que todos nós vamos prestar contas de tudo que Deus nos dá. Essa palavra nos ensina que é preciso fazer o bem com os talentos que Deus nos dá. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Ou melhor, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Isto, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Ora, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Veja que no Evangelho a parábola diz: como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. Servo bom, servo fiel. O que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Nós precisamos administrar o que Deus nos deu com fidelidade, minha gente, porque um dia nós vamos prestar contas. Você precisa ser fiel aos talentos que Deus te deu.
Você precisa ser fiel à missão que Deus te deu. Você não está nessa terra à toa. Eu preciso ser fiel. Veja, Deus me deu o dom do sacerdócio. Eu preciso ser fiel ao meu sacerdócio. Deus te deu o dom do matrimônio, a vocação do matrimônio, você precisa ser fiel a isso. Romanos, capítulo 14, versículo 12. Romanos 14, versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Todos nós vamos ter que prestar conta. Veja, cada um dará conta de si mesmo a Deus. É o que a gente viu na parábola. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios 5, 10. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, ali cada um receberá o que mereceu, como nós vimos na parábola, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo, conforme nós vimos na parábola. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Tiago 4, 17. Aquele que souber fazer o bem e não o faz, peca. Como nós vimos na parábola, ele podia ter feito melhor e não quis fazer. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Que nós possamos administrar, que nós possamos ser fiéis, administradores daquilo que Deus nos deu. Escreve aqui nos comentários: dai-me a graça, Senhor, de ser um administrador fiel dos teus dons para a minha vida, dos teus talentos para a minha vida. Mande esse vídeo para mais alguém. Tem alguém que está precisando ouvir essa palavra. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.